Olá, amados irmãos, a paz de Jesus, salve Maria Santíssima. Vamos dar hoje continuidade ao nosso curso sobre o Catecismo da Igreja Católica. Na aula anterior, nós vimos a respeito da Sagrada Escritura, da revelação em si, como Deus se revelou à humanidade. E na aula de hoje, nós vamos entender então um pouco da resposta do homem a essa revelação e um pouco a respeito da Santíssima Trindade. Então convido você a iniciar comigo rezando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então, irmãos, na aula passada, nós estudamos aí até o parágrafo 141 do Catecismo, onde nós estudamos um pouco a respeito da revelação da Sagrada Escritura, da Palavra de Deus. E o Catecismo da Igreja, do parágrafo 142 em diante, ele vai começar a falar sobre a resposta do homem a essa revelação. E a resposta diante da revelação desse Deus é a fé. Então, o Catecismo, a Igreja nos ensina que a fé é essa resposta do homem a um Deus que se revela. E o Catecismo também, ele vai nos ensinar que ninguém crê sozinho, mas nós temos uma mãe, a Igreja, como nossa mãe, e a Igreja sendo nossa mãe, é dela que procede, é ela que sustenta e é ela que gera a nossa fé. Então nós recebemos a fé da Igreja. Por isso na Santa Missa Dominical, ao rezar, ao professar a fé, nós já vimos que o Catecismo da Igreja, nessa primeira parte, ele fala a respeito do símbolo da fé, do credo. Então, o que nós cremos? Lá no credo, nós rezamos na Santa Missa assim: creio na Igreja Católica. Então, quando eu digo, meu irmão, minha irmã, quando você ora e reza isso, eu creio na Igreja Católica. Eu estou dizendo, eu não busco a minha fé em qualquer lugar. Eu não acredito nas minhas concepções, nas minhas ideologias, mas eu creio em algo que a fé, a Igreja me dá essa fé. Algo que nasce, que surge de uma instituição, de um lugar. E qual é esse lugar? A Igreja, que é corpo místico de Cristo, que tem Cristo como cabeça, que transmitiu, que se revelou, que transmitiu essa fé aos apóstolos, e nós dos apóstolos recebemos a fé que nós dizemos hoje: eu creio. E o catecismo, então, ele vai começar a partir do parágrafo 175 a falar a respeito do credo apostólico, do que nós cremos, então. O que é essa fé? O 175 não, perdão, 185, que é onde nós vamos nos aprofundar mais nessa aula a partir do parágrafo 185. Do 142, então, até o 184, é esse resumo que eu fiz agora. Eu creio porque eu recebi a fé da Igreja. E a partir da fé da Igreja, eu respondo com a fé essa revelação de Deus
que se deu a revelar por nós. E agora então, o catecismo vai adentrar no que nós cremos de fato. O que é o credo? O que é crer? O que nós cremos? Né? Então, o catecismo aqui, a partir do parágrafo 185, ele vai falar a respeito dos símbolos apostólicos, dos símbolos da fé, do credo, da fé da igreja. E ele vai dizer que existiu muitos credos, né? Existiu muitos símbolos da fé. Parágrafo 186 diz assim, ó: desde a origem, a Igreja Apostólica exprimiu e transmitiu sua própria fé em fórmulas breves e normativas para todos. Mas, já muito cedo, a Igreja quis também recolher o essencial de sua fé em resumos orgânicos e articulados, destinados, sobretudo, aos candidatos ao batismo. Esta síntese da fé não foi elaborada segundo as opiniões humanas, mas da Escritura inteira recolheu-se o que existe de mais importante para dar na sua totalidade a única doutrina da fé. E assim como a semente da mostarda contém em um pequeniníssimo grão um grande número de ramos, da mesma forma este resumo da fé encerra em algumas palavras todo o conhecimento da verdadeira piedade contida no Antigo e no Novo Testamento. Então, a igreja está dizendo que desde o princípio, o catecismo nos diz, desde o princípio, a igreja sempre formulou esses símbolos da fé para transmitir, principalmente aqui no início, aos candidatos ao batismo, essa fé, que ela retira então da revelação de Deus, que nós aprendemos na aula passada, que a revelação então é a tradição oral e escrita, né? E a palavra de Deus, a Sagrada Escritura. E aí o catecismo continua, parágrafo 187. Estas sínteses da fé chamam-se profissões de fé, pois resumem a fé que os cristãos professam. Chamam-se credo em razão da primeira palavra com que normalmente começam: creio. Denominam-se também símbolos da fé. A palavra grega símbolon significa a metade de um objeto quebrado. Por exemplo, um sinete, que era apresentada como sinal de reconhecimento. As partes quebradas eram juntadas para se verificar a identidade do portador. O símbolo da fé é, pois, um sinal de reconhecimento e de comunhão entre os crentes. Símbolon passa em seguida a significar coletânea, coleção ou sumário. O símbolo da fé é a coletânea das principais verdades da fé. Daí o fato de ele servir como ponto de referência primeiro e fundamental da catequese. Veja, então, aqui a igreja nos explica o que é o símbolo da fé. Nos parágrafos seguintes, o catecismo vai nos dizer a respeito dos vários símbolos que a igreja reconheceu ao longo dos séculos, né, desde os primeiros cristãos. Né? Nós temos hoje o credo que nós rezamos aqui na Santa Missa Dominical, após a homilia, que nós chamamos de símbolo apostólico. Por que símbolo apostólico? Porque existe um documento, meus irmãos, que é considerado escrito pelos apóstolos, chamado Didaqué. O que é a Didaqué? A Didaqué é uma espécie de primeiro catecismo da igreja, que atribui-se a sua autoria aos apóstolos. E ali, então, é que os apóstolos deixam o símbolo da fé, esse primeiro credo,
Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que é o credo que nós conhecemos e decoramos na nossa catequese, não é? Esse então é o símbolo dos apóstolos. Mas existe um também, você vai recordar dele, que geralmente em algumas missas, geralmente em missas solenes, se reza um outro credo que é maior, chamado Credo Niceno-Constantinopolitano. Esse credo niceno-constantinopolitano leva esse nome porque ele foi elaborado dentro desses dois concílios, o concílio de Nicéia e logo depois o concílio de Constantinopla. Ali foi elaborado esse credo, o símbolo niceno-constantinopolitano, que é basicamente a mesma coisa do símbolo dos apóstolos, porém de forma mais elaborada, mais trabalhada, cada artigo da fé. E aqui o Catecismo da Igreja, né, vai nos dizer que ele vai se utilizar desse credo. Primeiramente, ele se baseia essa primeira parte do catecismo no credo, no símbolo apostólico. Porém, em alguns momentos, quando ele achar pertinente elaborar melhor alguma questão, algum tema, ele vai trazer o símbolo niceno-constantinopolitano. Entende? Então, agora, essa primeira parte do catecismo, ela é baseada no símbolo dos apóstolos, no credo. E em algum momento, ele vai também trazer o símbolo niceno-constantinopolitano. E chegamos, então, no parágrafo 198. Parágrafo 198, meus irmãos, ele vai falar a respeito do primeiro trecho do nosso credo, né? do símbolo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Veja, essa é a primeira parte do nosso credo. Nós já começamos a dizer que cremos em um Deus Pai Todo-Poderoso. Primeira pessoa da Santíssima Trindade. Então aqui o catecismo vai dizer a respeito dessa pessoa, a primeira pessoa da Trindade. Parágrafo 198, o catecismo diz assim: nossa profissão de fé começa com Deus, pois Deus é o primeiro e o último, o começo e o fim de tudo. O credo começa com Deus Pai, pois o Pai é a primeira pessoa divina da Santíssima Trindade. Nosso símbolo começa pela criação do céu e da terra, porque a criação é o começo e o fundamento de todas as obras de Deus. Veja, então aqui já começa com algo interessante para nós. Nós cremos em um Deus que é Trindade, certo? O nosso Deus, ele é Trindade. Embora ele seja um único Deus, nós sabemos que ele é três pessoas, né? Ele é três pessoas. E aqui o catecismo começa falando a respeito da primeira pessoa. É interessante notar que na teologia nós chamamos de hipóstase. O que é a hipóstase? É a pessoa. Então nós cremos, meu irmão, minha irmã, nós temos uma fé monoteísta, certo? Nós cremos que existe apenas um único Deus. Existem outras religiões que têm de matriz politeísta. Tudo é Deus, que são vários deuses. Não. A nossa fé é que
existe apenas um único Deus. Um único ser divino. E nesse ser divino estão ali três hipóstases que participam da mesma natureza divina, porém são três pessoas distintas em um único Deus. O Pai é o Pai Criador, o Filho é aquele que nos redimiu, segunda pessoa da Santíssima Trindade, e o Espírito Santo é o santificador, terceira pessoa da Trindade. Então Deus, ele se revelou assim, né? Nós vemos ali ele se revelando como Criador no Antigo Testamento, lá na sarça ardente, né? Nós vemos isso, Deus se revelando para Moisés, né? Eu sou aquele que sou. É interessante porque se nós pegarmos aí a nossa Sagrada Escritura nesse texto, né, de Êxodo, quando Deus se revela a Moisés, nós vamos ver ali que a Sagrada Escritura, se você pegar, por exemplo, alguma tradução, a tradução da Bíblia de Jerusalém, vai trazer a palavra Yahvé, né? Ou Javé, Yahvé. Mas o correto é Yahvé. Foi assim que Deus se revelou a Moisés, né? Ele se revela lá no episódio da sarça ardente, ele se revela com esse tetragrama, né? São 4 letras. Se você for pesquisar, quando a gente vai estudar hebraico, por exemplo, o hebraico bíblico, nós vamos entender que o alfabeto hebraico, ele não tem vogal, só tem consoantes. E quando Deus, então, ali no livro do Êxodo, que nós sabemos que foi escrito em hebraico, no tempo do Êxodo não existia as vogais. Que logo depois nós vamos perceber, se você for estudar hebraico um dia, você vai ver que, embora não exista as vogais, depois existiu um grupo de homens chamado Massoretas que criou o símbolo, os sinais massoréticos, que correspondem às vogais, para a gente conseguir entender e ler, né, o texto hebraico. Então, foi criado os sinais massoréticos. Porque pensa, hoje no hebraico, o hebraico moderno, não existe os sinais massoréticos. Hoje só se escreve as consoantes. Porém, quem já é acostumado com a língua, ele olha, se você olhar lá, vamos traduzir aqui para o português, como a gente escreve casa, por exemplo. Veja, casa tem apenas 2 consoantes e uma vogal que se repete, né? O A. Mas se a gente fosse escrever casa em hebraico, é como se a gente tirasse o A, escrever só CS. Mas como que a gente olha CS e lê casa, sendo que pode ser coisa? Não é verdade? Mas quem já tem familiaridade com a língua entende. Pelo contexto, sabe que é casa, que é coisa. Sabe diferenciar. E aqui em Êxodo, o nome de Deus é revelado com esse tetragrama, né? Que depois, colocado os sinais massoréticos, fica Yahvé. Essa é a pronúncia Yahvé, que depois foi erroneamente traduzido para Jeová. Os testemunhas de Jeová, eles traduzem como Jeová. E é interessante que essa tradução Jeová, ela nasce por um sacerdote, um padre, que lendo a Bíblia hebraica,
depois dos sinais massoréticos, eles colocam os sinais massoréticos, porém, na Bíblia hebraica, os judeus, eles não pronunciavam o tetagrama, eles não pronunciavam o nome de Deus pela palavra Yahvé. Você nunca vai ver um judeu falando Yahvé ou Javé. Não, por quê? Porque eles não pronunciam o tetragrama sagrado. Eles traduzem por Adonai, que significa Senhor. E na Bíblia hebraica, então, eles colocam lá o tetragrama, porém eles colocam uma nota de rodapé com os sinais massoréticos, com as vogais que deveriam ser lidas no lugar de Yahvé. Porém, esse padre que traduziu, que fez essa tradução do Jeová, ele comete um erro e ele coloca então as vogais que eram para ser lidas substituindo o tetragrama, ele coloca essas vogais no meio do tetragrama e aí fica Jeová. Então, a palavra Jeová, ele é um erro de tradução. O correto é Yahvé ou Javé, mas o mais correto mesmo é Yahvé, como tem em algumas traduções da Sagrada Escritura. Porém, em 2008, o Papa Bento XVI, que era o Papa na época, ele fez uma orientação, ele escreveu uma carta circular orientando a não pronunciarmos o nome sagrado na liturgia por respeito, né, aos judeus que não pronunciam o nome sagrado e por respeitar também o nome de Deus. Então, o Papa Bento XVI, ele faz essa orientação de não utilizarmos o Yahvé, mas, assim como os judeus, em respeito ao nome de Deus, e também ele usa como critério, ele argumenta, né, o Papa Bento XVI, e um argumento interessante, porque se nós notarmos, Bento XVI vai dizer que no Novo Testamento você não vê nenhum dos apóstolos, nem Jesus, citando Deus por Yahvé. Né? No Novo Testamento, sempre quando vai se falar de Deus, se utiliza o termo, agora não mais em hebraico, mas grego, né? Kyrios. Então, os apóstolos, São Paulo em suas cartas, o próprio Jesus, quando vai se referir a Deus, sempre é utilizado o termo Kyrios, Senhor. Então, que nós também possamos dar, ouvindo a orientação do Papa Bento XVI, também evitar, né, principalmente na liturgia, o termo Yahvé ou Javé, mas chamemos Deus de Senhor, pois é isso que Ele é para nós, né? O Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, esse Senhor, Ele é o Pai, Criador. E aqui o Catecismo, então, vai começar a falar a respeito desse Pai Criador. Né? No parágrafo aí, a partir do parágrafo, fechei aqui, 199, então, ele vai falar a respeito do Deus, que é um só Deus, né? O parágrafo 203, então, vai dizer sobre isso, que ele revela o seu nome, né? Yahvé, aqui eu acabei não citando, mas Yahvé no hebraico significa eu sou aquele que sou. Ou seja, ele está falando da sua essência, eu sou. Né? Jesus vai repetir isso
lá quando ele é preso, né? Ele diz, e sou eu. Então, o Yahvé significa isso. Eu sou aquele que sou. Está dizendo a respeito da sua essência. Só Deus é. Né? Porque ele é o motor primeiro, como vai dizer Santo Tomás de Aquino. Né? Existe algo que criou todas as coisas, mas ele não foi criado, porque ele é. Ele é o que é. Ele é Deus. Então, Deus vai dizer isso, né, para Moisés lá na sarça ardente, quando ele revela o seu nome. Eu sou aquele que sou. O Catecismo diz assim no parágrafo 206. Ao revelar seu nome misterioso de Yahvé, eu sou aquele que sou, ou eu sou aquele que é, ou também eu sou quem sou, Deus declara que ele é e com que nome se deve chamá-lo. Este nome divino é misterioso como Deus é mistério. Ele é ao mesmo tempo um nome revelado e como que a recusa de um nome. E é por isso mesmo que exprime da melhor forma a realidade de Deus como ele é, infinitamente acima de tudo o que podemos compreender ou dizer. Ele é o Deus escondido. Seu nome é inefável e ele é o Deus que se faz próximo dos homens. Veja, esse é o nosso Deus, que é mistério. Eu fico imaginando Moisés ouvindo isso de Deus, né? Qual que é o seu nome para mim falar para o povo? E Deus diz, eu sou aquele que sou. Se fosse eu ia falar assim, ajudou bastante agora. Vou falar para o povo que você é aquele que é. Mas veja, Deus é tão insondável, meus irmãos. Deus é um mistério tão grande que ele não pode caber na nossa cabeça, certo? Se ele cabesse na nossa cabeça, limitada, ele não seria Deus, não é verdade? Não seria perfeito, não seria mistério. Por isso ele não cabe na nossa cabeça. Podemos estudar o catecismo, podemos estudar teologia, podemos fazer mestrado em teologia, doutorado, pós-doutorado e nunca compreenderemos todo o mistério que é esse Deus. Porque ele é imenso, porque ele é mistério e porque ele é Deus. Porque ele é aquele que é, nós nunca o compreenderemos em sua totalidade, entende? Parágrafo 209, né, vai falar a respeito daquilo que eu disse sobre os judeus não pronunciarem. Ele diz assim, ó, por respeito à santidade de Deus, o povo de Israel não pronuncia seu nome. Na leitura da Sagrada Escritura, o nome revelado é substituído pelo título divino de Senhor, Adonai, ou em grego, Kyrios. É com esse título que será aclamada a divindade de Jesus. Jesus é o Senhor, Jesus é o Kyrios. Parágrafo 210 ao 211, ele vai falar a respeito de que Deus é um Deus de ternura e de compaixão. O parágrafo 212, 213 vai dizer que só Deus é. Parágrafo 212. Ao longo dos séculos, a fé de Israel pôde desenvolver e aprofundar as riquezas contidas na revelação do nome divino. Deus é único, fora dele não há deuses. Transcende o mundo e a história. Foi ele quem fez o céu e a terra. Eles perecem, mas tu permaneces. Todos ficam gastos como a roupa, mas tu existes, e teus anjos jamais findarão. Nele não há mudança nem sombra de variação. Ele é aquele que é,
desde sempre e para sempre, e é assim que permanece sempre fiel a si mesmo e às suas promessas. Veja a profundidade do nome de Deus. Deus é aquele que é. Aí o catecismo vai falar que ele é verdade, que ele é amor, né? O alcance da fé nesse Deus único. E a partir do parágrafo 232, então, ele vai falar a respeito do Pai. Aqui ele começa, então, a falar da Trindade em si. Começa, então, a falar especificamente do Pai. Ele vai dizer: os cristãos são batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Antes disso, eles respondem: creio, a tríplice pergunta que os manda confessar sua fé no Pai, no Filho e no Espírito. A fé de todos os cristãos consiste na Trindade. Então, ele vai falar a respeito da Trindade, de que o Pai, ele é aquele quem criou todas as coisas e tudo procede dele. É a revelação de Deus como Trindade, a partir do parágrafo 238. A invocação de Deus como Pai é conhecida em muitas religiões. A divindade é muitas vezes considerada Pai dos deuses e dos homens. Em Israel, Deus é chamado de Pai enquanto Criador do mundo. Deus é Pai, mas ainda em razão da aliança e do dom da lei a Israel, seu filho primogênito. É também chamado de Pai do Rei de Israel. Muito particularmente, ele é o Pai dos pobres, do órfão e da viúva que estão sob sua proteção de amor. Então, ele se revela como Pai. E é interessante que, a partir da revelação do Pai, o Pai também revela o Filho e o Espírito Santo. Parágrafo 243. Antes de sua Páscoa, Jesus anuncia o envio de outro Paráclito, defensor, o Espírito Santo, em ação desde a criação. Depois de ter outrora falado pelos profetas, ele estará agora junto dos discípulos e neles, a fim de ensiná-los e conduzi-los à verdade inteira. O Espírito Santo é assim revelado como outra pessoa divina em relação a Jesus e ao Pai. Parágrafo 245. A fé apostólica no tocante ao Espírito foi confessada pelo Segundo Concílio Ecumênico em 381 em Constantinopla. Cremos no Espírito Santo, que é Senhor e que dá a vida. Ele procede do Pai. Com isso, a Igreja reconhece o Pai como a fonte e a origem de toda a divindade. Mas a origem eterna do Espírito Santo não deixa de estar vinculada à do Filho. O Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, é Deus, uno e igual ao Pai, e ao Filho, da mesma substância e também da mesma natureza. Contudo, não se diz que ele é somente o Espírito do Pai, mas ao mesmo tempo o Espírito do Pai e do Filho. O credo da Igreja do Concílio de Constantinopla confessa: com o Pai e com o Filho, ele recebe a mesma adoração e a mesma glória. Veja, então, nós cremos, meus irmãos, em um Deus Trindade. Que mistério maravilhoso, né? É um só Deus, mas em três pessoas, em três hipóstases. E aqui, meu irmão, minha irmã, nesse trecho especificamente do Espírito Santo, é onde surge o primeiro cisma da Igreja. O famoso cisma do Oriente. Por que nós temos hoje Igreja Ortodoxa? Simplesmente por causa de um termo aqui dessa fé da Igreja a respeito do Espírito Santo.
uma palavra. A palavra significa filioque, né? Então nós temos o centro da fé. O centro da fé é o mistério da Santíssima Trindade. É o mistério central de toda a fé cristã. Um único Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Nós somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não são em nomes de cada um deles, mas em nome de um Deus, que é Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porém, existe um probleminha aqui quando se foi formulado o credo niceno-constantinopolitano, que foi onde gerou o rompimento da Igreja Ortodoxa. Porque para a Igreja Latina, isso está lá no parágrafo 246 até o 248, você vai ver a questão dessa palavrinha, filioque. Nós lembramos o credo niceno-constantinopolitano quando nós dizemos: creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, que procede do Pai e do Filho. Filioque. Procede do Pai e do Filho. Os ortodoxos, eles não acreditam nisso. Eles acreditam que o Espírito Santo procede somente do Pai. Que o Pai, ele é a fonte de toda a divindade, como o próprio catecismo que já disse, sim. Mas o Espírito Santo, ele não procede somente do Pai, mas ele procede do Pai e do Filho. Né? Então, quando a Igreja, isso não ficou declarado no Concílio de Nicéia, mas ele foi declarado posteriormente no Concílio de Constantinopla. E no Concílio de Constantinopla, quando a Igreja Latina, né, a Igreja Romana, ela coloca o termo "e do Filho", é onde causa esse rompimento. Claro, o rompimento veio posterior, bem depois, mas aqui causa essa disputa, essa briga, essa discussão, que gera, depois de alguns séculos, o rompimento da Igreja Ortodoxa com a Igreja Católica, né? Que era apenas uma igreja. Tínhamos a Igreja Latina, Ocidental, e a Igreja Oriental, que é a Igreja Ortodoxa hoje. Né? Então, se você quiser se aprofundar, parágrafo 246 ao 248, vai ter essa explicação, né, do termo filioque aí no seu catecismo. Né? A afirmação, porém, ela não anula que toda a divindade procede do Pai. Né? Mas ela expressa a comunhão total entre o Pai e o Filho. Por isso o credo vai dizer, né? Com o Pai e com o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Ou seja, existe uma comunhão plena na Trindade. E essa comunhão, ela não anula a monarquia, podemos dizer assim, do Pai. O Pai é o Pai, continua sendo o Pai. E dele procede, dele que procede, que emana toda a divindade. Porém, o Espírito não é apenas Espírito do Pai, mas é Espírito do Pai e do Filho. Então, parágrafo 254 e 255, né, a partir do parágrafo 253, o Catecismo vai falar a respeito do dogma da Santíssima Trindade. Né? E 254 vai dizer assim: as pessoas divinas são realmente distintas entre si. Deus é único, mas não solitário.
Pai, Filho e Espírito Santo não são simplesmente nomes que designam modalidades do ser divino, pois são realmente distintos entre si. Aquele que é o Pai não é o Filho, e aquele que é o Filho não é o Pai. Sem o Espírito Santo, nem o Espírito Santo é aquele que é o Pai ou o Filho. São distintos entre si por suas relações de origem. É o Pai que gera, o Filho que é gerado e o Espírito Santo que procede. Veja, existe uma unidade perfeita, uma relação perfeita. Né? Aqui o catecismo cita: o Pai é o que gera, o Filho é o gerado e o Espírito Santo é aquele que procede do Pai e do Filho. Santo Agostinho tem uma explicação belíssima também, que ele diz que o Pai é aquele que ama, o Filho é o amado. E nessa troca de amor do Pai e do Filho, o amor é o Espírito Santo. Então o Pai é o que ama, o Filho é o amado e o Espírito Santo é o amor do Pai para o Filho e do Filho para o Pai. Bonito, né? Então, a unidade divina, o único Deus, ele é dividido nessas três hipóstases. Está lá no Catecismo, parágrafo 255. Parágrafo 257 até o 267, então, ele vai falar sobre as obras divinas, né, e as missões trinitárias. Né, ele diz assim, parágrafo 257, ó luz, trindade bendita, ó primordial unidade, Deus é beatitude eterna, vida imortal, luz sem ocaso, Deus é amor, Pai, Filho e Espírito Santo, livremente. Deus quer comunicar a glória de sua vida bem-aventurada. Este é o desígnio da benevolência, que ele concebeu desde antes da criação do mundo no seu Filho bem-amado, predestinando-nos à doação filial neste, isto é, a reproduzir a imagem do seu Filho. Graças ao espírito de adoção filial, esta decisão prévia é uma graça concedida antes de todos os séculos, proveniente diretamente do amor trinitário. Ele se desdobra na obra da criação, em toda a história da salvação após a queda, nas missões do Filho e do Espírito, prolongadas pela missão da Igreja. Então o Catecismo vai dizer que cada uma das pessoas da Trindade tem a sua missão, né? Do Pai vem a paternidade divina, né? Deus é origem de tudo. Deus é Pai, né? Em origem e em autoridade. Da sua ternura transcende a distinção entre pai e mãe humanos. Deus, e aqui também Deus vai falar, o parágrafo 268 até o 278, ele vai falar a respeito de alguns atributos de Deus, né? De que Deus ele é onipotente. Deus é todo poderoso, né? E esse é interessante porque esse é o único atributo de Deus professado no credo, né? Nós não vemos outro. Nós sabemos que Deus ele é onipotente, né? Ele é todo poderoso, ele é onipresente, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, e ele é onisciente, ele tem a ciência de tudo, ele tem toda a sabedoria. Mas no credo, o único atributo de Deus que nós rezamos é a sua onipotência. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Nós não rezamos
creio em Deus Pai Todo-Poderoso, onisciente e onipresente. Né? Ou creio em Deus Pai que é todo-poderoso, que está em todos os lugares e que sabe tudo. Não, nós só dizemos um Deus todo-poderoso. Cremos então que a onipotência de Deus ela é universal. Né? Como o anjo diz para Nossa Senhora, a Deus nenhuma coisa é impossível. Para Deus, nenhuma coisa é impossível. Sua onipotência é amorosa. Por isso Ele é Pai. Né? Ela é misteriosa. Por isso nós buscamos entender e mergulhar nesse mistério para reconhecer. Né? Deus é todo poderoso, é tão poderoso que pode tirar o bem até das consequências do mal, até do pecado. Deus tira um bem. Até do mal, Deus tira algo bom. Esse, meu irmão, minha irmã, é a primeira pessoa da Santíssima Trindade. Um Deus que é Pai, Todo-Poderoso, que é Criador de todas as coisas. E isso a Igreja nos dá como fé. Crer em um só Deus. Eu tenho um Pai. Né? E eu tenho que responder a essa revelação que Ele mesmo se fez. Ele quis se revelar. E eu e você, meu irmão e irmã, somos chamados a responder com fé, vivendo em ação de graças, porque eu tenho um Pai Todo-Poderoso que me criou sem precisão. Porque como nós mesmos vimos aqui no catecismo, Deus ele é único, mas ele não é solitário, ele é Trindade. E mesmo ele sendo Trindade, sem precisão alguma de me criar, ele sonhou comigo, sonhou com você, quis te criar. Porque ele é aquele que é. Espero que você possa ter compreendido, né, todas as questões desse primeiro trecho do credo só que nós estamos, né? Creio em Deus Pai. Então sabemos que o nosso Deus é apenas um, que se deu a revelar, que revelou o seu nome, né? Yahvé. Creio num Deus que é Pai Todo-Poderoso, que criou o céu e a terra, e que dele emana toda a divindade. Desse Pai foi nos revelado o Filho, e desse Pai e desse Filho nos procede o Espírito Santo de amor. Espero que você tenha compreendido, né? Se você está gostando, comente aqui nesse vídeo, né? As pessoas têm comentado nos outros vídeos, isso ajuda, né, a engajar o nosso vídeo, a engajar o nosso canal. Compartilha para mais pessoas, manda o link desse vídeo para os seus grupos de WhatsApp, manda aí, né, comenta, curta, compartilhe, isso nos ajuda, né, a tornar, para com que o YouTube mesmo, né, a plataforma entenda que o nosso vídeo é relevante, né, e se você tem feito sentido para você, se tem te ajudado no conhecimento da sua fé, por que não ajudar outras pessoas a chegarem ao mesmo conhecimento que você está tendo, não é mesmo? Então, evangelize, compartilhe esse vídeo,
tá bom? Se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal, toque os sininhos, toque aí no sininho para ativar as notificações e você ficar sabendo aí toda vez que chegar um vídeo novo. Amém? Então Deus te abençoe e te espero na próxima aula. Fiquem com Deus e até mais.